Vamos lá, quais foram os fatores importantes para a gente poder implementar o Estado moderno? Primeiramente, o direito romano. Então, lembra, Renascimento, ele resgata todo aquele conhecimento da antiguidade clássica, Grécia e Roma, antigas. Tá? E o direito romano, ele começa então a substituir o direito canônico. Tá? Ele é baseado numa ordem jurídica mais objetiva em contraposição ao subjetivismo medieval. Então você tem regras pré-fixadas. Não é mais aquela ideia do que o Papa decidir, divide a terra entre Portugal e Espanha e direitos de propriedade que já era previsto no direito romano. Eu já não peguei essa época, mas antigamente nas faculdades se dá o direito romano. Porque todo o nosso ordenamento, boa parte do nosso ordenamento jurídico, principalmente a parte civil, veio do direito romano. Direito de propriedade e direito civil. A reforma protestante, ela foi muito importante, porque ela torna o poder político secular. Ela separa Estado, ele separa entre aspas, tá? Ela separa Estado de religião, ou pelo menos da religião católica, de uma única fé católica. É muito marcante a história do Henrique VIII, Henrique Tudor. Depois do protestantismo, ele era casado com uma mulher que não conseguia dar filho para ele, ele queria casar com uma outra mulher, acho que era Ana Bolena, não lembro. E aí, como ele queria casar com essa mulher, e a fé católica diz que uma vez casado não pode descasar, ele falou, então vamos fazer o seguinte, já que está uma festa e cada um está criando a sua igreja, eu vou criar a minha igreja, a minha fé, e o sumo sacerdote sou eu. E aí ele cria o anglicanismo, afasta o catolicismo e casa com quem ele quer, porque agora ele é o líder da religião, e essa religião existe até hoje. Tá? É uma religião protestante. Tá? Esse vínculo de poder entre poder e igreja, ele hoje em dia é bem mais brando, mas ainda existe. Tá? Para vocês terem uma ideia, Getúlio Vargas, embora ele tivesse que agradar vários segmentos da sociedade, os militares, por causa do movimento tenentista que apoiou ele, os latifundiários, produtores de café, etc. Um dos segmentos da sociedade que ele quis agradar para conseguir legitimar o poder dele foi a igreja. E aí você nunca mais vai esquecer. Quando que foi construído o Cristo Redentor? 1930, a Revolução de Getúlio Vargas. Em 1931, ele constrói o Cristo Redentor para agradar a igreja. Então você nunca mais vai esquecer quando perguntaram a você, quando foi construído o Cristo Redentor? 1931, Getúlio Vargas, para agradar a igreja. Tá? Entre outras coisas. Quem aqui estudou religião no colégio? Não estudaram, né? Eu peguei essa época. Eu tinha aula de religião, inclusive eu fiz minha primeira comunhão no colégio. A gente não procurava uma igreja, a igreja ia até o colégio e era a autoridade deles a darem aula de religião nos colégios. E isso começou com Getúlio Vargas, para agradar a igreja. Então ele tinha que agradar todos esses segmentos. Ele implementa leis trabalhistas para agradar os trabalhadores, cria uma associação de café que representava o café brasileiro lá nos Estados Unidos. Ele determina que não eram governadores do estado, eram interventores, que eram colocados pelo presidente lá. Quem eram? Os militares. Um dos motivos da revolta de São Paulo, que gerou a Constituição, a revolta de 1932, foi isso. Que ele coloca um nordestino como interventor, entre aspas, governador, seria o correspondente de governador hoje, em São Paulo, e os paulistas não gostam. E aí, entre outras coisas, isso foi uma das medidas que ele tomou que não foi bem vista por São Paulo, e aí vem a Revolução. Tá? Então, 1931, construção do Cristo Redentor, Getúlio Vargas, para agradar a igreja. Então essa relação igreja e poder sempre existiu. Hoje é mais brando, mas sempre existiu.
O rei substitui o Papa na liderança religiosa. Henrique Tudor é o maior exemplo. Não posso? Ok. Tchau, fé católica. Anglicanismo, eu sou o sumo sacerdote, agora eu caso com quem eu quero. A burguesia emergente também influenciou muito. A pressão da burguesia para eliminar barreiras internas com impostos, leis e sistemas comerciais que eram diferentes, a gente já falou ali, as leis, sistemas de medida. Relação de interesse entre burguesia e o príncipe. A burguesia apoiava muito o príncipe, principalmente quando ele precisava de dinheiro, tinha que ir para a guerra, ele precisava de dinheiro para se armar. A transferência de lealdade dos indivíduos para o rei começa a ter um sentimento de nação um pouco diferenciado. A gente vai falar da definição de nação aqui, mas esse sentimento de nação que nasce aqui é um pouco diferente do que a gente vai estudar, que é nação, aquele pessoal que vive sobre o mesmo território ali. A nação fica um pouco mais vinculado com o território onde o soberano manda. Tá? Então eles começam a criar esse sentimento de quem está no mesmo território, governado pelo mesmo soberano, é uma nação. Coisa que não existia na época, anteriormente. Transferência de lealdade do senhor feudal, as pessoas tinham fidelidade ao senhor feudal e passa a ter fidelidade para ao rei. E o sentimento nacionalista crescente. Teoria contratualista sobre a origem do Estado. Isso aqui é bem interessante. Para quem gosta de filosofia, eu estudei filosofia política, estudo até hoje, né? Isso aqui é bem legal. Para os contratualistas, o Estado é resultado de uma decisão livre e racional entre os homens. A noção de estado de natureza, que é comum aos três principais contratualistas, é muito importante. Que era uma ficção filosófica. Mas é como eles conseguem fundamentar que existe um estado único, com diferença entre eles, né, Hobbes, Locke e Rousseau, mas é assim que eles fundamentam. Hobbes, Locke e Rousseau, já falei. Existência de um estado de natureza regida pelo direito natural. Então, antes existia um estado de natureza da guerra de todos contra todos, como queria Hobbes, e que não existia um estado único, tá? E aí, esse estado de natureza, eles começam a defender que ele tem que ser regido pelo direito natural, que é um direito que não importa onde você esteja, mas só por você estar na condição de um homem e de um ser racional, ele existe. Eles têm diferentes concepções sobre isso, mas, por exemplo, direito à vida, direito de se defender. Isso é natural, existe em qualquer sociedade, sempre existiu em qualquer momento, em qualquer tempo. O homem estabelece um contrato social para solucionar os problemas do estado de natureza, porque no estado de natureza não existe regras. Então eles começam a estabelecer um contrato social. Numa das aulas que eu dei, um dos alunos falou: pô, mas contrato social não é professor? Então vamos entender. Uma coisa é a obra dos autores, outra coisa é uma concepção filosófica do que é um contrato social. Todos nós estamos submetidos a esse contrato social, mas ninguém foi lá no cartório assinar quando fez 18 anos, ou quando nasceu, botou a mãozinha lá e falou: Não, é uma criação filosófica para justificar a teoria. Tá? Então, o contrato social é essa criação filosófica, que é defendido pelos três contratualistas. Cada um tem uma obra que fala disso. Um desses autores, que é Rousseau, o nome da obra dele é O Contrato Social. Então não confundam esse contrato social, que é uma criação filosófica, do contrato social, a obra de Rousseau. Tá? O Hobbes, ele é absolutista, ele defendia que você tinha que abrir mão de todos os seus poderes em prol do monarca.
Locke é liberal, ele é o pai do liberalismo. A ideia que muitos defendem hoje aí, esse é o pai do liberalismo. E Rousseau é um democrata, defendia a democracia. Esse aí é Hobbes, Leviatã. Prestar atenção aqui de que é feito o corpo. Pessoas. A cabeça pensante é o monarca e o corpo são pessoas. Então, se vocês chegarem a observar aqui mais de perto, é porque realmente de onde vocês estão talvez esteja longe, mas são as pessoas. Aí tem uma espada e isso aqui é um cedro que é o símbolo de mando, tá? Que existe desde das sociedades mais antigas egípcias, 3500, eles tinham esse símbolo de mando. Já viram um cajado que o cara carrega um cajado, as múmias lá, aquelas estátuas egípcias? É exatamente esse símbolo aí. Isso foi comum em muitas sociedades, né? Vocês já ouviram falar do termo fascismo, né? Sabem mais ou menos o que é o fascismo, mas qual é a origem da palavra, vocês sabem? Fasci. De fasci. O que é fasci? Conjunto de varas. Excelente, isso mesmo. Eram várias varas, ele tinha um machado, o soberano ele tinha um machado, que o cabo era feito de várias varas juntas que formavam o machado, o poder de coerção, de violência dele, o machado. Essas varas unidas é que deu o nome de fascismo, porque fasci no latim antigo é essa vara. Aí fascismo são essas varas unidas, que elas unidas são entregues a um soberano, e esse soberano é que vai deter o poder de coerção e vai deter o poder de mando. Por isso que se chama fascismo. Fascismo, né? Hobbes viveu em uma época de guerra civil entre católicos e protestantes. Aqui, ó, Paz de Westfália foi qual ano? 48. 1648, ó, 1679 foi quando ele morreu. Então ele pegou todo aquele período e observou isso. E a filosofia dele é influenciada por isso. Considero que o homem é antissocial, mal agressivo, invejoso e egoísta. O homem é o lobo do homem. O que é uma grande verdade. Eu vou dar uma dica de leitura para vocês depois que vocês abandonarem essa fase maravilhosa que estão passando aí. O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins, já ouviram falar? Esse cara é um geneticista que hoje em dia ele é até considerado mais filósofo do que geneticista. E ele escreveu um livro provando que geneticamente nós temos essa tendência a ser maus, competitivos, matar uns aos outros. Isso está no nosso gene. E ele prova através da teoria da evolução de Charles Darwin, ele prova cientificamente, biologicamente, que realmente nós somos maus. Está nos nossos genes. Tá? É bem interessante a obra dele. Eu não li até o final não, li até a metade. Mas é legal o livro. O homem deve renunciar a alguns direitos, isso é Hobbes, tá? O homem deve renunciar a alguns direitos em favor do soberano, para tornar a vida em sociedade possível e segura, Estado absolutista. Então ele abre mão de sua liberdade para o soberano, para viver em paz. Tendências da natureza humana, razão e paixão. O homem deve renunciar a todo direito que o leva à destruição em favor do soberano. Então, da violência. Por isso que o soberano vai deter o monopólio do uso da força. Isso para viver em paz. Né? Locke, esse é o pai do liberalismo. Está muito em voga hoje. Hoje em dia as pessoas divulgam e defendem muitas ideias dos liberais. E esse cara foi que criou. Esse cara viveu numa época da Inglaterra, das revoluções inglesas, que são as duas mais importantes, a puritana e a gloriosa. E durante essa guerra, tá, ele se filia, quer dizer, ele não, o pai dele se filia
aos parlamentaristas para derrubar o rei Carlos I, se eu não me engano, que era um soberano mau, etc. E aí sobe ao poder, depois que eles ganham os parlamentaristas ganham a revolução, e sobe ao poder Oliver Cromwell, que é um cara que depois descambou para um regime ditatorial. Tá? E aí dá errado de novo, ele morre, o filho dele assume, não dá certo, ele depõe o filho dele. Aí vem a Revolução Gloriosa, que contratam aquele Guilherme de Orange, chamam o Guilherme de Orange para assumir. Inclusive, a figura do primeiro-ministro vem dessa história, né? Porque o Guilherme de Orange, ele não falava inglês. E como ele não falava inglês, ele escolhe alguém do parlamento em inglês para mandar no lugar dele, porque ele não conseguia se comunicar. E esse cara passa a gerenciar e a governar e ditar todas as regras. Por isso que no parlamentarismo você tem o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo quem é? O primeiro-ministro, que é esse cara que falava inglês. A origem está lá. Tá? E o soberano é um cara que não mandava nada, ele representava o Estado externamente perante outras sociedades, mas ele não mandava nada. Quem tomava as decisões do governo internamente era o primeiro-ministro, esse representante que falava inglês. Tudo vem dessa época aqui, John Locke. Ele influenciou inclusive a Revolução Francesa, todo mundo fala muito da Revolução Francesa, mas antes disso já tinha acontecido uma revolução que inspirou a Revolução Francesa. Tanto que a Revolução Francesa é de 1789. Essa aqui é de 1698 ou 89. A gente vai ver aqui. Tá aqui. John Locke, 1704. A obra dele é o segundo tratado de governo, que é onde ele desenvolve realmente a teoria política dele. O primeiro ele só ataca o Robert Filmer, que falava que o poder soberano, o soberano é soberano porque é rei. Ele começa a se contrapor a isso e escreve o primeiro tratado de governo. Só fala sobre isso. Até o título menor é Primeiro Tratado de Governo ou Refutações da Ideia de Sir Robert Filmer. Então ele viveu na Inglaterra em guerra civil entre rei Carlos I e o parlamento, tá? Que foi a Revolução Puritana. Porque naquela época na Inglaterra existia uma mistura de religiões ali, né? Você tinha os católicos, você tinha os puritanos e você tinha os anglicanos. Tá? Então era um misto. E eles não se entendiam muito bem. A família de Locke, mas notadamente o pai dele, defendeu os parlamentaristas. Ele era um liberal. Essas ideias que a gente está defendendo hoje de Estado mínimo, etc., vieram dele. Aqui, ó, poder concedido ao Estado tem que ser o mínimo. Ele defendia que era vida, liberdade e propriedade. Era isso, o Estado tinha que defender a vida, a liberdade das pessoas e a propriedade, tá? E os contratos também, se fossem respeitados os contratos. Aqui, ó. Lei, educação, segurança e justiça. Isso era a preocupação do Estado. O resto tem que ser deixado para o indivíduo. O Estado deve defender os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Já falei para vocês. Né? Criar leis para tornar a vida possível em sociedade. Meu trabalho concluiu o curso da pós-graduação de filosofia foi inclusive sobre o segundo tratado do governo de Locke. Bem interessante o livro, e fácil de ler. Ele entre os filósofos, eles não gostam muito, porque o filósofo gosta de coisa difícil, que o cara viaja na maionese dele, não. Escreve um livro muito simples, então os filósofos nem gostam muito dele. A propriedade se justifica através do trabalho do indivíduo, dos bens que encontra em estados de natureza. Então, para Locke, você só adquiria a propriedade de alguma coisa, principalmente a terra, se você trabalhasse naquela terra. Porque quando você trabalhava naquela terra, parte de que você é, da sua personalidade, se agregava àquela terra. E então, se parte de você está naquela terra, aquilo passa a te pertencer. É lógico que ele limitava a propriedade
desde que sobre bastante para os outros também. A propriedade se limita à quantidade que o homem pode trabalhar. Para Locke, você não teria propriedades, legitimamente falando, se você simplesmente cercasse uma área de terra, plantasse em parte e outra parte se deixasse sem plantar, sem cuidar. Para ele, essa outra parte que você não está cuidando não é propriedade sua. Não seria legítimo você ter essa propriedade. Rousseau. Está vendo? A obra dele é o contrato social. Não confunda a obra, o contrato social, com a teoria contratualista que defende que existe um contrato social. Os três defendem que existe um contrato social. Rousseau veio logo depois de Locke. Locke morre em 1704, Rousseau nasce em 1712. Escreveu o contrato social. Ele é o autor dessa frase: o homem se conhece pela sociedade corrompe. O homem se associa para vencer as dificuldades e satisfazer as suas necessidades. Para Rousseau, e aí isso não cai na prova, só para um detalhe para vocês. Para Rousseau, viver em sociedade para o homem não era natural. Para ele, o homem foi criado para viver sozinho. Por isso que ele fala que o homem é naturalmente bom, porque se ele não está junto de outras pessoas, ele não vai fazer o mal para ninguém. Por isso que ele julga que o homem é naturalmente bom. E a sociedade o corrompe porque a partir do momento que ele entra em sociedade, ele passa a competir, passa a fazer o mal para o outro. A primeira obra famosa até de Rousseau não foi nem isso aí, foi ensaios sobre a propriedade privada, sobre o início da propriedade privada, que ele defende que foi um grande mal para a sociedade o dia que alguém cercou um pedaço de terra e falou que aquilo era dele. Por isso que Marx, essa é uma das principais obras, tanto o ensaio dele quanto o contrato social, é uma das principais obras que Marx se baseia para criar a teoria socialista dele, que é chamado socialismo científico. Todo mundo fala, Marx, marxismo, etc., foi o autor do socialismo, mas não. Marx criou um socialismo chamado socialismo científico. Antes dele, existiam outros tipos de socialismo. Tá? Então já existiam outros autores que pensaram o socialismo antes de Marx. Ele cria o socialismo científico. Para Rousseau, a liberdade faz parte da natureza humana. Por que a liberdade faz parte da natureza humana? Porque se eu não fui criado para viver em sociedade junto com o outro, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Por isso que ele diz que é da natureza humana o homem ser livre. Quando ele entra em sociedade, ele já não está enfrentando, não está em seu estado de natureza, então tem que ter regras. Ele procura legitimar liberdade, igualdade e soberania. Esse contrato social, que são as leis que vão ser fixadas para que a gente possa viver junto, substitui a igualdade natural por uma igualdade moral e legítima. Por quê? A igualdade natural é uma igualdade sem regras. Então, eu sou homem, o outro é um homem, eu posso dar porrada nele, vamos sair na porrada e o mais forte vence. Essa é a teoria da igualdade natural. E aí ele começa a pensar e fala, não, mas isso não é justo, então vamos substituir essa igualdade natural por uma igualdade moral. Vamos pensar em regras de forma que, não, só por você ser mais forte, você não pode ir lá e tomar a propriedade do outro. A soberania é indivisível, inalienável, pois é fruto da vontade coletiva. Por isso que ele é um democrata. Estado como organização de poder. O Estado e a ordem jurídica, o poder, estão sempre ligados. O poder deve buscar legitimidade na moral. Então, lembra? Falei para você lá. A moral é o quê? É uma conduta, é uma ação. Né? Ética é o professor, valores são ensinamentos, e a moral é a conduta, é o que você vai fazer com aquilo que você aprendeu, como você vai se comportar.
Características do poder. Institucionalização. O poder se emancipa da vontade individual para promover o bem comum. Então é o que eu falei, a Marinha é uma instituição, só que ela não tem uma vontade própria. Ela tem valores que estão na lei e que a gente deve perseguir esses valores. Não independe de quem é o comandante da Marinha. Tá? Por isso que ela se emancipa da vontade individual. Dominação é a supremacia da vontade do Estado em âmbito territorial, ou seja, naquele território, eu é quem mando. As regras que eu dito e todos têm que obedecer. É originária, ou seja, não deriva de nenhum outro. Falando sobre isso. Coerção, monopólio do uso da força. Autonomia, prerrogativa de autogovernar, faz suas próprias leis. Institucionalização do poder. Operação jurídica pela qual o poder político passa a pessoa do governante a uma entidade. Então não é mais a pessoa, é a entidade, é o cargo, é o presidente, independente se está lá o Lula, a Dilma ou o Bolsonaro. É o presidente, é o cargo. Os fins da instituição dependem da pessoa do governante. Então as finalidades são claras. O que pode variar é como você vai chegar e alcançar aquela finalidade. Mas a finalidade é uma só. O poder pertence à entidade Estado e os governantes são funcionários dessa entidade, são representantes. Tá? Por isso que ninguém processa a Marinha. Todo mundo processa a União. A pessoa é a União, não é a Marinha. A Marinha é só um representante do Estado. O Estado é o poder institucionalizado, já falamos sobre isso, né? O Estado institucionalizado é resultado das condições objetivas de sua formação, como a operação intelectual dos integrantes, povo e governante, que é assim que eles fazem as leis. Então, institucionalizar é exatamente dar diretrizes do que você vai fazer com esses bens, com os navios, com os fuzis, com os tanques, com seja lá o que for, o que você vai fazer com isso. Isso é pensado através de uma operação intelectual, povo e governante. Subordinação do Estado à lei. A lei é a positivação do ideal moral que legitima o Estado. Então, teoricamente, a lei deveria nos dizer quais são os ideais morais que nós vamos perseguir. Tá? Isso nem sempre é verdade, mas esse é o ideal. A Constituição é a lei maior. E aí, se não cai na prova de você, mas eu trouxe aqui uma Constituição aqui, e não vou ler a Constituição não, vou só ler o livro. Só para ilustrar tudo que a gente falou aqui. No início da Constituição tem aqui, ó, título 1, dos princípios fundamentais. Aqui tem, nos artigos 1, 2, você tem finalidades do Estado, os princípios da dignidade da pessoa humana, está tudo aqui. São os princípios. Dos direitos e garantias fundamentais, que é o que nasce há muito tempo atrás, limitando o Estado. Por isso que são direitos e garantias fundamentais. Ele vai limitar o que o Estado pode ou não fazer com você. Está aqui na Constituição. A organização dos poderes. Então, só isso aqui já nos diz que existem poderes e que eles têm que ser organizados, tem que ter uma organização. Tá? Por isso que a Constituição seria como o Estatuto do Estado. Se a gente fosse fundar uma sociedade aqui, Sociedade dos Alunos que passaram na EGM, nós não poderíamos nessa sociedade nos reunir toda vez que a gente tivesse que tomar uma decisão. Então a gente poderia eleger uma pessoa que ia representar essa sociedade. É o presidente da sociedade ou o presidente da república. Essa sociedade precisa de dinheiro. Quanto cada um vai pagar? Tem a parte tributária, está aqui na Constituição. Então isso aqui nada mais é do que um estatuto que criou o Estado. Por isso que é a lei fundamental. Aqui, ó. Título
Título 6, da tributação e do orçamento. O que o Estado pode tirar de mim? Qual é a parcela que ele pode tirar? Está aqui, regulado. Tá? Isso tudo que a gente está vendo em teoria aqui, é concretizado aqui. Ordem econômica e financeira, toda hora falando em ordem. Tá? Ordem social. Então, a Constituição nada mais é do que a positivação, colocar em palavras tudo isso aqui que a gente está estudando. Tá bom? Vamos lá. Divide em fins objetivos e fins subjetivos. E aí tem um negócio bem interessante aqui na Constituição. Faz um favor para mim, abre no artigo 242 e prepara para ler o artigo 2º ou 3º. 242 da Constituição, tá? Constituição. Tinha que pedir para os nossos juristas. Atlético não. Objetivos. São os fins que são próprios e necessários, expressam sua razão de ser. Suas são incondicionados e absolutos. Então a gente criou a nossa sociedade com os aprovados na higiene aqui, né? Determinando presidente, quanto que cada um vai contribuir, quando que vai contribuir, um conselho fiscal, poderia ser, corresponde ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, é o conselho fiscal da Federação. Então a gente criou tudo isso aí, certo? Essas são as coisas que são próprias do Estado, assim como são próprias da nossa organização, da nossa sociedade, da nossa associação. Tá? Os objetivos são aqueles que são próprios. Quais são os fins? Para que existe o Estado? Para me defender, está lá, Força Armada fala de polícia, artigo 142 fala das Forças Armadas. Tá? Subjetivos são os fins atribuídos pelo governante ou integrante da comunidade, relativos e incondicionados. Esses fins subjetivos são fins que poderiam não estar na Constituição. E alguns você nem sabe o que ele está fazendo aí. Lê para mim o artigo 242, parágrafo 1º ou 2º, que fala do Colégio Pedro II. Segundo. Vamos lá. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Porra, o Colégio Pedro II será federal. Por que isso está na Constituição? Pode parecer absurdo. Está previsto, eu acho absurdo, né? Mas está previsto. Constitucional. Mas isso é subjetivo. Não precisava estar aí. Colocaram, por razões políticas na época, etc. Colocaram, mas não precisava estar aí. Concorda comigo? Então tem algumas regras aqui, entre outras regras. Por exemplo, aqui fala da família, artigo 225, se eu não me engano, fala da família. Por que o Estado está falando de família? Que a família é a união de um homem com uma mulher? Hoje em dia a gente já está provando que não é. Existe família monoparental, o cara vai lá, adota filho e ele com um filho adotado é uma família. Por que a Constituição tratou disso? Não são objetivos não são assuntos que lhe são próprios, mas está na Constituição. É o que a gente chama, os juristas chamam de formalmente constitucional. Existem coisas que são objetivamente constitucional, que tem que estar na Constituição. Quem vai exercer o poder, como eu elejo esse cara que vai exercer o poder, como que eu elejo o legislativo, o executivo, e existem coisas que não tem que estar aqui. Colégio Pedro II, família. Algumas teorias sobre finalidade do Estado. Para Aristóteles, felicidade. Entendam, nem todas as constituições trazem isso aqui, tá? Finalidade. A gente conversou sobre, o Estado é um fim em si mesmo, não é um fim em si mesmo. Então, uma constituição que acha que o Estado é um fim em si mesmo, não vai